Até 1988, os trabalhadores do setor público eram proibidos de se organizar em sindicatos. Permitido mesmo só as associações com fins recreativos e assistenciais. O clima era de temor, né? De mordaça. Você não tinha liberdade de expressar seu sentimento, não. Você tinha que obedecer, né? As ordens. Você obedecia ou corria todo tipo de risco, né? Mas havia uma inquietação muito grande, tá certo? Porque o mundo estava, o Brasil estava efervescente, né? Nesse cenário, sob a opressão da ditadura militar, um grupo de servidores da administração indireta funda, em 1981, a Associação Profissional dos Empregados em Fundações e Empresas de Economia Mista do Estado do Rio Grande do Norte, ou simplesmente APROFERN. Surgia aí o embrião do que viria a ser o SINAI. 2 anos após a criação da APROFERN, o Brasil se mobiliza pela Constituinte. Uma das muitas reivindicações era o direito dos servidores públicos de se organizarem em sindicatos. E a Constituição de 1988 é escrita com essa vitória. Assim, em 31 de maio de 1989, nasce o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Rio Grande do Norte, o SINAI. Foram os primeiros dias, extremamente importantes, eram pessoas de alguns setores, me lembro que o pessoal da CDI, Maria Resolete Fernando, pessoal da antiga CEPA, na época era CEPA mesmo, Manu e outras pessoas lá do quadro da CEPA. Nós éramos da Improturno, que era uma empresa estadual de turismo, né? O pessoal da CIDA, das várias empresas, o pessoal da CIDA, o pessoal do Detran. Então foi esse conjunto de pessoas, esses agrupamentos de pessoas, dessa base, que era uma base extremamente importante, de muitas movimentações, né? Que constituiu essa entidade sindical que hoje completa e aniversaria os seus 30 anos. No seu primeiro ano de existência, o SINAI foi abrigado na sede da Associação dos Servidores da CEPA, hoje IDEC. A primeira diretoria foi eleita para um mandato de 3 anos, contou com representantes de todos os órgãos da administração indireta e teve como líder o sociólogo Manu. A adesão dos servidores ao novo sindicato crescia. A importância do SINAI na minha vida é desde o nascimento, porque a gente vivia muito solto, as instituições que hoje o SINAI aglutina, na época era sem nada, nós não tínhamos a quem recorrer. E o sindicato veio para salvar a nossa pátria na época. Há 30 anos atrás que não existia nada. Os patrões, temendo a força sindical, tentavam enfraquecer o movimento dos trabalhadores. Na Coab, por exemplo, representantes do governo convenceram os servidores a criar um sindicato específico do órgão, o que só não aconteceu porque a lei proibia. Pouco a pouco, os servidores começaram a compreender o significado da organização sindical, a entender que era possível utilizar o instrumento da greve nas campanhas salariais. Sobre isso, a primeira greve na CDM serve de exemplo. Certo dia, nos chegou a notícia na sede do sindicato, a sede do sindicato era na cidade, de que a CDM teria entrado, a assessoria jurídica teria entrado com ação judicial pedindo a ilegalidade da greve, né? E a Justiça do Trabalho, na época, determinou o retorno ao trabalho lá do pessoal da CDM. Naturalmente, quando isso acontece, a gente é notificado, o sindicato é notificado, e aí marca uma assembleia no primeiro momento. Mas tem que ser articulado, não pode ser imediatamente, né? Então, quando a gente tomou conhecimento, a gente nem tinha sido notificado. E aí a empresa foi lá, o advogado da empresa chegou na empresa e anunciou que a greve estava suspensa por determinação judicial e que todo mundo voltasse ao trabalho e estava resolvido o assunto. Quando a gente tomou conhecimento que nos dirigimos à CDM, quando chegamos lá, não tinha mais com quem fazer a assembleia, porque o povo não queria mais conversa, estava com medo. Já tinha se espalhado a história de que a greve estava encerrada, a justiça mandou encerrar, então não tinha mais o que fazer, estava todo mundo trabalhando. Não, vamos fazer Não, acabou. E aí não teve mais como, era a primeira experiência, a gente acabou compreendendo, naturalmente, num processo de construção de uma nova visão, de uma nova política, de uma nova situação. Isso acontece, né? Mas esse episódio foi um episódio que marcou muito o início dessa entidade sindical.
Com a instalação do sindicato, os servidores passaram a contar com uma assessoria jurídica e esse serviço impulsionou novas filiações. Em 1989, eu entrei com essa ação no SINAI, de adicional noturno. E então, com 5 anos depois, eu recebi uma quantidade de dinheiro, só que ainda ficou. E quando o SINAI completou 22 anos, Nilcinho liga para mim e diz que eu tenho um dinheiro para receber de hora extra. E então eu recebi o dinheiro, graças a Deus ainda veio uma quantidade muito boa para mim e eu fiquei muito contente com a ação que saiu, né? Nós tivemos que dar entrada uma vez num processo do Detran, me lembro que eu fui daqui para João Pessoa, o sindicato não tinha carro ainda na época, foi logo nos primórdios, né? E aí a gente saiu daqui às pressas, às 2h30 da tarde, para João Pessoa, dirigindo um carro particular, um Fusquinha de um colega, e o Fusquinha não andava e a gente apressado para chegar, porque lá era até 6 horas da tarde. Chegamos no tribunal, já aí 5h30 da tarde, já com as coisas se fechando lá, protocolamos, e para voltar de lá para cá foi um dilema, porque o carro não tinha luz. O carro não clareava direito, era uma dificuldade, né? Os acordos e vitórias na justiça, aliados à chegada dos novos sócios, contribuíram com as finanças do sindicato, o que permitiu o aluguel da primeira sede. Alugamos uma pequena salinha, que era o que podíamos pagar, lá na rua Deodoro, ali nas imediações dos fundos do Colégio Marista. E era uma sala tão pequena que nos dias que tinha reunião da diretoria, a diretoria tinha 27 componentes, que eram representantes de cada empresa da administração indireta. No dia que todos iam, não cabia dentro da sala. Então ficava uma parte espalhada pelo corredor. Eu fazia o trabalho da secretaria, que compete a toda a secretaria, e também fazia a limpeza da sede do SINAI. Se tornou histórico nesse momento o fato de em uma das reuniões da diretoria eu ter apresentado uma lista de aquisições para o sindicato que ia de cadeiras, mesas, até as coisas mais básicas, com a geladeira. E nessa lista eu coloquei, para ser adquirido num segundo ou terceiro momento, um carro e uma casa, uma sede. Aquilo foi uma gargalhada geral, o pessoal me chamando de sonhadora por conta desse projeto. Só que o SINAI, através desse trabalho intenso da gente de filiação, cresceu numa velocidade tal que antes de um ano completo, nós já tínhamos quase 3.000 filiados. E com os filiados vinha o desconto em folha e os meios de adquirir. De modo que nós terminamos o ano já numa sede bem maior e com carro e tudo. A primeira greve da história do SINAI aconteceu na CIDA, no final de 1991. A categoria reivindicava melhoria salarial e, diante da negativa do governo José Agripino, os trabalhadores decidiram pela greve. Foi uma luta muito árdua. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, o pessoal desconhecia o sindicato, o que é sindicalismo. O pessoal me chamava depois da reunião, teve várias conversas isoladas. O que é isso? Para que é isso? Meu emprego não vai estar... Não vou sair, eu tenho família, só tenho esse salário. A paralisação durou 2 semanas e, ao fim, os servidores conseguiram a reposição das perdas salariais e o SINAI se consolidou como instrumento de luta e defesa dos trabalhadores. O governo não queria cumprir. Quando no primeiro momento colocou na mesa, colocava em posição, os próprios trabalhadores não entraram para trabalhar. O sindicato, creio que naquele momento, entendeu, primeira greve, mas foi um apoio indiscutível, né? Surpreendeu a imprensa falada, na época deu muita ênfase. Então, foi um trabalho muito bom, apesar de árduo, mas foi muito bom o trabalho. Foi difícil, mas vejo hoje, desses 30 anos, que realmente teve um fruto muito importante. No final de 1991, acontece a primeira greve dos trabalhadores do Detran. Foram 3 dias que arrancaram conquistas até hoje mantidas, como o auxílio alimentação e o plano de saúde.
Era um momento muito tenso. A memória da gente só era a memória da ditadura militar, dos chefes mandar e a gente obedecer. E foi um desafio muito grande. O sindicato também recém-construído. E naquele momento chegou o batalhão da Polícia Militar, naqueles caminhões que pareciam um sofá gigante, que sentava soldados de um lado e de outro, e chegaram com os cacetetes que era do tamanho da gente, com um escudo do tamanho da gente assim, e a gente se tremendo lá, todo mundo muito nervoso, com muito medo, mas aquela firmeza de a gente já está aqui, tem que ficar aqui, fincamos pé, fizemos aquela greve e saímos dessa greve com conquistas que até hoje a gente consegue manter a duras penas nesses 30 anos. Então aquela primeira greve foi uma lição de classe para a nossa categoria. E até hoje a gente bebe dessa fonte para continuar na luta. Em 1994, o sindicato enfrentou uma nova batalha. O governo Vivaldo Costa decidiu entregar a sede da CIDA à Polícia Militar. A desocupação do prédio pelos servidores da administração indireta foi marcada para o dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Nós saímos para dormir, quando voltamos, estava lá o prédio, eram os militares armados, ninguém sabia o que era. Só sabia de um determinado coronel que o prédio, a partir daquele momento, o governo Zé Agripino, me parece, a partir daquele momento o prédio pertencia à escola de polícia. Como? A gente ia para onde? Nossos empregos e salários. Aí começou uma luta. Estávamos preparando para o 28 de outubro, que é o Dia do Servidor. A gente, na época, já comemorava, né? E aí, ao invés de festa, a gente teve esse episódio e esse enfrentamento no prédio da CIDA. E aí nós, o próprio Chico Neco, que era uma liderança inquestionável, atravessamos lá um caminhão da CIDA, um veículo da CIDA, e dissemos, aqui não entra ninguém. E o comandante da polícia, sabendo disso, mandou recuar, o comando lá da operação recuar, e marcou uma audiência para 3 ou 4 dias depois. Nós fomos para o comando da polícia fazer essa negociação. Foi uma negociação delicada, acabou não resultando em nada, mas de qualquer maneira, naquele momento, a categoria registre-se com a importância que teve a ação da liderança local, Chico Neco, Japiaçu, mas sobretudo Chico Neco, a sua disposição, a sua visão de história, a sua posição decisiva num momento como aquele, tá certo? Que impediu que a CIDA fosse desmontada e colocar seus móveis no chão, ao relento, tá certo? Porque esse era o propósito que a polícia queria aqui. Já tinha sido doado, depois a gente descobriu que o governo Vivaldo já tinha doado o prédio, tinha um processo que tramitava, ninguém sabia disso, né? E que o prédio já estava cedido, que acabou se confirmando a CIDA sendo transferida para os porões da Secretaria de Agricultura, onde funcionou enquanto Garibaldi não assumiu. Quando ele assumiu, acabou desmantelando tudo, que é o que ainda é o que ocorreu até no presente momento. O SINAI e os servidores da CIDA resistiram. Contudo, o espaço foi sendo ocupado pela polícia de forma paulatina e 5 meses depois, já na gestão Garibaldi Filho, 6 empresas e uma fundação ligadas ao Estado foram extintas. Entre elas, a CIDA. Foi quando o sindicato, com muita luta, conseguiu manter o emprego de 1.500 famílias da base do SINAI, principalmente de fundações, que foi o caso da FAS, que foi extinta, e com relação às empresas de economia mista. A importância da luta do sindicato, depois de 8 anos, a gente conseguiu também uma lei, onde essa lei garantiu o emprego, a redistribuição de todos os trabalhadores, todos os profissionais das empresas extintas, garantindo o emprego até a sua aposentadoria. O dissídio coletivo, uma prerrogativa do trabalhador do regime seletista, é garantida a toda a base do SINAI até 1993. Mas a partir de 94, o dissídio fica limitado às empresas, enquanto as fundações passam para o regime estatutário. O dissídio coletivo na Emater, em 1992, ilustra a importância desse direito. Tinha um dissídio coletivo que dão as perdas salariais compreendido do período de 1991 a 1992,
e tinha um débito muito grande, e sob a pressão da Justiça do Trabalho, que determinava uma incorporação imediata aos salários dos servidores da Emater, como na época o presidente Mariano não determinou, o sindicato foi à Justiça, comunicou esse fato do descumprimento e foi determinado a prisão de Mariano, e ele teve que se esconder na cidade dele de Floresta por vários dias até o cumprimento dessa sentença. Essa assembleia foi marcada no mês de junho de 1992, onde, por determinação do governo, todos os regionais do estado do Rio Grande do Norte, servidores da Emater, fossem para essa assembleia para derrotar o sindicato, para acabar com esse processo de dissídio coletivo. A proposta da Emater era uma proposta reduzida. Na época, a inflação muito alta, e a gente percebeu que com poucos meses, aquele índice da incorporação ofertada pela Emater tinha se resumido, a inflação tinha consumido ela. Então é o seguinte, o que fez o Zé Mariano? Determinou a todos os regionais de todo o estado que viesse com gasolina paga pela Emater, a rua Pudi ali ficou intransitável com todos os carros da Emater de todos o Rio Grande do Norte, e inclusive financiando bebida alcoólica, e os trabalhadores da Emater inocentemente alcoolizados, forçando que a direção do sindicato assinasse o acordo de imediato, e a direção do sindicato, com muita esperteza, através da presença lá do Dr. Manuel Batista, Dr. João Helder, Tertuliano Cabral e a direção da Emater, não aceitou essa proposta, porque sabia que essa proposta era danosa para a categoria. Então a gente se retirou da Assembleia e não colocou em votação nem a proposta da Emater, nem a nossa proposta. E fizemos uma denúncia no Ministério Público do ocorrido. Então esse foi um fato que até hoje marcou, e os trabalhadores até hoje vêm recebendo valores desse dissídio coletivo de 1992. Em 2004, pela primeira vez, uma mulher foi eleita coordenadora geral do SINAI. Integrante do quadro da Fundase, Maria Cineide presidiu a entidade até 2007. A mulher, ao longo dessa participação dela no sindicato, ela traz para o sindicato a esperança, o desafio de saber que vai conquistar. A mulher representa a luta. A mulher lutadora, ela é desafiadora, ela vai buscar e ela tem obrigado, de certa forma, o sindicato em busca dessa conquista. Eu vou falar especificamente das greves da Fundac, que hoje é Fundase. Se não fosse a participação das mulheres, ela não existiria. Geralmente a gente tem 100 pessoas numa assembleia, dessas 100 pessoas, 80 são mulheres. Nós já enfrentamos até 60 dias de greve na Fundase, onde, com a participação de 100 e poucas pessoas, 80, 90 pessoas são mulheres. Ao longo de 30 anos, o SINAI tem sido um instrumento de luta sem trégua em defesa dos direitos dos seus filiados e dos trabalhadores e trabalhadoras como um todo. Quando eu cheguei aqui, eu era uma criança. Hoje eu já sei muita coisa sobre greve, sobre o movimento trabalhista. Eu faço meu trabalho muito feliz aqui no sindicato, né? Uma grande história, hoje o SINAI completando 30 anos. Bom fazer parte dessa história, bom estar aqui e bom saber que contribuir para tudo isso. Dentro do processo evolutivo natural, hoje o SINAI-RN conta com o engajamento de novos militantes que integram a direção. Uma história muito bonita do SINAI, uma história de formação, uma história de grandes valores que nós abraçamos, que nós estamos juntos e junto com essa turma que já vem aí na luta, vamos construir dias melhores para o SINAI e também para os sócios desse sindicato. A força do SINAI vem de todos os servidores e servidoras que o construíram no passado, vivem o seu presente e preparam o seu futuro. Eu creio, eu acredito, eu faço fé que o sindicato é sim o nosso representante oficial e legal do que ele se propõe mesmo, que é a estar à frente dos nossos, defendendo nossos direitos. A gente completa esses 30 anos assim muito tranquilo, com o sentimento do dever cumprido. E que venham mais 30 anos de história, de luta e resistência para os trabalhadores e trabalhadoras da base do SINAI.